Aleluia. Vamos lá. Feche seus olhos por alguns segundos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Queremos te louvar, te agradecer. Hoje o Senhor vem falando ao nosso coração e isso nos traz muita alegria, Senhor. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador e que está nesse lugar, fale conosco também, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, ó Deus, sentir a tua presença, que o Senhor, através da tua palavra, console aos nossos corações, mas também nos direcione, em nome de Jesus. Amém, amém. Amar ao próximo, os valores do reino. Esse mês nós estamos falando sobre valores do reino, e um dos valores do reino é amar ao próximo. Essa é uma coisa que está no nosso coração, está nas camisetas que a gente tem, amar a Deus, amar ao próximo, servir o mundo, isso é algo que a gente tem. Mas Deus nos trouxe esse texto para que a gente pudesse pensar, e eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 27. A gente não preparou para projetar, mas você tem uma Bíblia, você tem um celular, então se você não tiver nada do seu lado, pega o seu amigo do lado, senta com ele e leia junto. Vamos ler a palavra a partir do versículo 25 de Lucas 10. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-se e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Interessante que nesse texto aqui de Lucas, mostra uma passagem de um fariseu que vai ao encontro de Jesus. Uma pessoa que vai questionar Jesus sobre o reino dos céus. Jesus estava lá calmamente, tranquilo, exercendo o seu ministério, curando, restaurando, trazendo o reino de Deus para ser estabelecido. E um homem da lei vai ao encontro dele e pergunta. E a resposta de Jesus é uma outra pergunta. É horrível quando a gente pergunta uma coisa e alguém faz uma outra pergunta. Você gosta disso? Eu não gosto. No serviço principalmente, alguém vai te perguntar uma coisa, aí a pessoa faz uma outra pergunta. Parece que te questiona sobre aquilo que você está perguntando. Mas Jesus fez isso. E aquele homem tinha a resposta. Ele já sabia a resposta. Na época da sociedade judaica, o primeiro século, a lei de Moisés era a base da vida religiosa. Eles sabiam que era a palavra de Deus. Eles conheciam profundamente. Eles eram homens que exercitavam de forma até piedosa, mas também de forma muito dura diante dos homens. Ele tinha a resposta, então por que ele fez aquela pergunta? E aí quando ele é questionado, mais uma vez Jesus começa essa parábola.
Eu quero que você entenda que naquele momento Jesus não estava tirando dele o entendimento, mas ele queria ampliar. Porque você vai entender nessa mensagem que o próximo para ele era muito restrito, a um grupo muito pequeno. E Jesus estava querendo ampliar isso para que a igreja primitiva, que viveu essa mensagem com tanta intensidade, e que a gente lê sobre o amor mútuo, o cuidar dos outros, em Atos 2, 42, 47, que é a nossa base quando você vê formando os discípulos, o partir dos bens, dos pães, apoiar os necessitados, é algo que Deus queria ampliar. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, o amor ao próximo não tem fronteiras. Amém? O amor ao próximo não tem fronteiras. Aqui existe um diálogo, aqui existe uma conversa. Ele está questionando a Jesus, Jesus pergunta para ele, ele acerta a pergunta, ele está ciente sobre aquilo, e ele fala, você está certo, e quem é o seu próximo? E aí é importante porque aquele homem faz uma nova pergunta, mas quem é o próximo? A pergunta que eu quero te dizer e te fazer aqui nessa manhã, quem é o próximo seu? É interessante porque quando lemos, Jesus usou a parábola do bom samaritano para ensinar que deve amar a todos de forma inclusiva, aberta e incondicional. Nós precisamos amar a todas as pessoas. O amor deve ser manifestado a todos. Jesus não ficou lá pensando assim, quando estavam os enfermos, esse aqui eu não vou curar porque ele não é judeu. Esse aqui eu vou curar porque ele é bonitinho. Você já pensou? Se as pessoas olhassem para nós e determinassem alguma coisa em nosso favor? O amor é algo que deve ser praticado de forma inclusiva, aberta e incondicional. O samaritano aqui era visto como um ser inferior para os judeus. Mas quem é que teve uma atitude de amor para com o próximo? É importante que nós precisamos viver o amor verdadeiro de Jesus. Amar o próximo, olhar para o próximo, ter um olhar de compaixão. No mundo e até na igreja, existem muitos grupos. Eu só me reúno com aquela pessoa. Eu só faço as coisas com aquela pessoa. Eu só faço com aquele grupo. Não se misturam. Nós precisamos se misturar um pouco. Nós precisamos convidar pessoas que às vezes a gente não convida para ir na nossa casa. Nós precisamos abençoar outras pessoas que não fazem parte daquele currículo ou daquele círculo de amizade. Se expandir. Esse é o grande desafio. Quando nós temos aqui amar ao próximo não tem fronteiras, nós estamos sendo desafiados a olhar para as pessoas que a gente não vê. As pessoas que estão na rua, nós chamamos de invisíveis. Existe esse termo que já é usado na sociedade. Você passa do lado, você não vê ela. Mas esse invisível também está no nosso meio, na igreja e na família. Pessoas que estão ao nosso lado e a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não reconhece, que faz parte da família da fé, que faz parte do ciclo de amizade, mas nós só ficamos naquele grupo menor. Só ficamos naquele grupo onde a gente não consegue ver o próximo. É importante entender isso. Eu lembro que um tempo atrás, não muito longe, nós convidamos, acho que em 2 momentos, ou em um, não lembro muito bem, mas nós convidamos 2 famílias para ir na minha casa. E assim, o convite foi feito. Falei assim, vamos em casa? Vamos, você vai em casa? Dona Elza, você vai em casa? Vai, Dona Elza está morando lá. Então ela vai lá, convidei, não vou falar o nome da pessoa. E foi interessante, porque eles chegaram em casa, a reação foi diferente dos outros que já frequentam a minha casa.
Quem chegou em casa já foi tirando o sapato, já foi puxando o sofá, já foi sentando, já foi abrindo a geladeira. Você sabe que em casa todo mundo tem mais ou menos uma liberdade lá. Então foi entrando, tal, tudo. E aquela família e a outra família ficaram olhando para casa. Eles não sabiam o que fazer. Eles foram mais ou menos seguindo quem estava fazendo o quê. Se o pessoal sentava, eles sentavam. Se o pessoal levantava, eles levantavam. E foi interessante, porque no final, eles falaram mais ou menos assim, tanto uma família como a outra: obrigado por convidar a gente para estar na sua casa. Nunca imaginaria ir na casa de um pastor. Eu não fiz pensando nisso. E nem vou fazer pensando nisso. Mas o que foi a reação para mim? Eu preciso pensar quem é os invisíveis que eu não estou vendo. Quem são os invisíveis que você não enxerga? Quem são as pessoas que estão ao seu lado, que você anda com eles, que você caminha com eles, que você vive com eles, mas quem são as pessoas que estão bem próximo, grudadinho, e você não vê? Quem são essas pessoas? Estamos dispostos a amar como o bom samaritano amou? Você está disposto a amar como um bom samaritano amou? Muitas vezes nós nos identificamos mais com o sacerdote e o levita do que o samaritano. Passamos pelas necessidades dos outros sem agir. Eu estava no centro da cidade esses dias não, acho que no começo do ano. E eu lembro que eu estava andando, saí da São Bento, entrei na rua São Bento, e tinha um monte de gente andando para lá e para cá. E Deus me fez olhar para uma pessoa lá na frente. Uma pessoa de rua. E ela veio meio cambaleando, e ela sentou no chão. E eu fiquei com aquele olhar naquela pessoa e andando no sentido dela. Quando eu estava chegando perto dela, virou algumas pessoas que estavam vindo, acho que do emprego, e elas passaram em cima daquela pessoa. Porque quem está sentado você não enxerga quando você está de pé. E aí eles já tropeçaram, quase caindo em cima dela, pediram desculpa, mas assim, foram embora. E eu fiquei pensando, eles poderiam ter parado. A senhora se machucou? Me desculpa ter batido na senhora. A senhora tem um almoço hoje? Porque era a hora do almoço. Eles simplesmente mexeram e foram embora. Nós estamos muitas vezes vivendo como sacerdotes e levitas. Interessante que nesse texto, outra coisa que nos traz a reflexão é sobre estarmos entendendo o amor ao próximo, está na disposição de ajudar quem precisa. Aqui, quando nós olhamos aqui, existem 3 personagens muito específicos. E Jesus fala sobre esses personagens. Ele não fala assim: existia um homem que caiu, que foi assaltado, roubado, tiraram a roupa e ficou jogada no chão. E aí vieram 3 pessoas. A primeira passou de longe, a segunda nem olhou, e a terceira foi ajudar. Não, Jesus deu nome. Ele colocou uma situação. Ele determinou alguma coisa. Não foi aleatório. Ele fala de 3 personagens. O primeiro é o sacerdote, um líder religioso que passa a largo, sem ajudar. No texto diz que ele passa lá do outro lado. Ele nem atravessou. Ele olhou, mais ou menos o pastor Márcio está sozinho ali. Imagine que ele esteja jogado agora. Faz uma cara de jogado aí. Sim, jogado. E eu passo aqui de longe. Aquele ali é o samaritano. Foi roubado. Eu vou embora. Aquele sacerdote era um líder religioso que passa distante. Ele representa aqueles que, mesmo conhecendo a lei de Deus, conhecendo a palavra de Deus, falam e praticam o cotidiano, mas não se ocupam
a ajudar o próximo. Sabe o que tem que ser feito, mas não faz. O segundo é o levita, que é um assistente do templo, mas ignora. Ele vai até lá para ver. Ele examina, ele olha, faz a carinha lá que você está, pastor Márcio. Faz a carinha que você está. Está jogado, está perdido, estou vendo que ele está ruim, mas eu continuo e vou em frente. Sabe que o levita, ele evitou ajudar por medo de se tornar impuro segundo os costumes judaicos. Às vezes a gente olha as pessoas e a gente faz uma pré-julgamento. E a gente julga aquelas pessoas que elas não fazem parte do nosso currículo de amizade. Nós precisamos tomar cuidado, porque aquele levita, ele teve uma atitude que reflete uma religiosidade vazia, onde os rituais sobrepõem o amor. É legal estar aqui nesse tempo de adoração. Nós adoramos a Deus, nós derramamos diante de Deus, nós andamos para lá e para cá. Quem chegou no começo do culto foi uma bênção, mas olha, acabou aqui, eu para minha casa e você para a sua. É mais ou menos assim. Eu não misturo, eu não convido ninguém para ir comer na minha casa. Não é? A gente sempre fala de comida, né? Que a gente gosta de comida, né, Manoel? A gente gosta de comida. Mas você já pensou, fala assim, hoje eu vou sair daqui e vou para tal lugar, mas eu vou convidar alguém. Hoje eu vou pegar alguém aleatório, eu vou convidar alguém. Hoje eu vou convidar os amigos do Tiago, vou convidar eles hoje para comer. Não, às vezes a gente não faz isso, a gente não abre o nosso espaço. O samaritano que aqui está é um estrangeiro desprezado pelos judeus. Ele era como fosse uma raça inferior. E demonstra compaixão por aquela pessoa que está jogada. Ele não só vai lá, ele não só vai ajudar, ele não só cura das feridas, ele não só leva para o hospedeiro, mas diz o seguinte: eu vou deixar aqui um valor, e tudo que ele precisar, eu pagarei depois. Sabe que essa escolha do samaritano demonstra para nós que muitas vezes nós temos uma certa altivez. Olhamos para as pessoas de forma superficial. Não olhamos para as pessoas com um intenso amor. Um dia eu e você fomos escolhidos por Jesus, e Ele olhou com um amor intenso por nós. E nós não fazemos isso muitas vezes para com o próximo. São pessoas jogadas que precisam, e o amor ao próximo não depende de raça, não depende de religião, de status social, mas da disposição de ajudar quem precisa. E disposição é algo que tem que ser gerado no nosso interior. Eu estou disposto a ajudar. Eu não lembro quem foi, mas alguém falou que queria um dia, acho que foi o Alexandre que falou que queria que ajudasse alguém, que estava pensando que alguém estivesse na rua. Hoje eu vou ajudar alguém. Foi você, foi? A gente tem que ter essa disposição como o Alexandre teve. Ele acordou um dia e falou assim: hoje eu vou ajudar alguém, eu quero sentir isso no meu coração, ardendo no meu coração. E ele ficou procurando gente. Quase falei para ele: vai na Praça da Sé, chega lá, você vai encontrar um monte. Brincadeira. Mas ele queria ajudar alguém. Você sabe o que é isso? Você fala assim: hoje eu entrar no meu carro, eu vou para o trabalho, mas eu gostaria, Senhor, que hoje um carro quebrasse na frente, só para eu descer e empurrar o carro. Você já fez essa oração? Não. A Elô nunca sairia do carro dela com o ar-condicionado a 10 graus. Nunca. Você já pensou, você pensar hoje: Senhor, hoje eu vou preparar um bolo, vou fazer um bolo, Senhor, vou deixar esse bolo pronto, bonito, eu não vou pegar nenhum pedaço. Voltei na comida outra vez, olha só. Vou pegar esse bolo, e esse bolo hoje eu vou dar para alguém. Senhor, prepara uma pessoa para que eu dê esse bolo.
E aí, fala Deus, e aparece alguém do nada, e fala assim: eu vim hoje te fazer uma visita. Na hora você vai falar assim: esse bolo é para dar para essa pessoa. Quantas vezes nós fazemos coisas que Deus nos direciona? Quantas vezes você tem pedido a Deus que Ele te direcione em atitudes como essa? Não precisa ser alguém que esteja caído. Quantas vezes a gente pega e dá uma oferta para uma pessoa e fala assim: olha, Deus falou no meu coração, eu estou te dando uma oferta hoje. Eu faço isso direto. Às vezes eu nem tenho, mas Deus falou, eu faço. Pode ser simples, mas se Deus falou, é porque aquela pessoa precisa. Porque ela está precisando. Porque está faltando alguma coisa. Ou uma conta para pagar, ou uma carne para comprar, mas tem alguma coisa. Eu quero que você entenda e que você pense comigo: nosso amor tem sido limitado por preconceitos? Nosso amor tem sido limitado por preconceitos? Às vezes evitamos ajudar por julgarmos quem merece ou não a nossa compaixão. A sua e a minha compaixão era para com todos. Com todos. Seja lá quem for. Eu lembro uma vez, eu trabalhava na Sociedade Bíblica Internacional, International Bible Society, e era uma casa de esquina, e eu lembro que apertou a campainha. Sabe aquela hora que você vai embora, e que seu chefe pede para você fazer alguma coisa? Era exatamente essa hora. Eu estava pronto para sair, e apertou a campainha. E aí eu abri a porta, na verdade a gente atendeu pelo interfone, não abre a porta direto, e aí eu fui até lá, porque ele falou assim: eu preciso de uma ajuda. E eu lembro que a gente foi até lá, até a Elieide que trabalhava comigo, e a gente foi lá, tinha um senhor pedindo. E a gente falou assim: o que a gente tem é pouco. Era um pãozinho da manhã, do café da manhã, e já era final de dia. E a gente deu o pãozinho para aquela pessoa. E falou assim: Deus te abençoe. E acho que a gente pegou um Novo Testamento, uma sociedade bíblica, produz Bíblias. Então vamos entregar alguma coisa para aquela pessoa. E nós entregamos. Ela foi embora. E nós fomos embora. No dia seguinte, quem ficou perguntou: por que vocês estavam na rua? Eu falei: não estávamos na rua, nós estávamos embora. Não, eu vi vocês no portão. Eu falei: sim, tinha um homem pedindo comida. Não tinha ninguém. Nem nas câmeras e nem a gente viu, não tinha ninguém. Eu falei: não, tinha sim. Aí até chamei a Elieide, falei assim: Elieide, ou eu estou doido, ou eles estão malucos. Um dos dois. Porque estão dizendo que eu estava falando sozinho no portão. Aí ela era uma pessoa muito simples, ela falou, meio nordestina, eu não sei imitar um nordestino aqui, mas ela falou assim: não, nós estávamos lá sim. E tinha um cara assim, e nós entregamos um pão sim. Aí todo mundo ficou quietinho. Falei: graças a Deus eu tenho você. Porque era eu contra alguém. Não tinha ninguém. Não sei se era anjo, não sei como o pãozinho saiu flutuando, eu não sei, eu não quero saber. Eu só sei o seguinte, que tinha alguém que pediu ajuda, nós ajudamos, mas nós não deixamos de dar a nossa compaixão àquela pessoa. Às vezes Deus envia anjos, só para falar para você que Ele está com você, está do seu lado. Outra coisa, e a última que eu quero que você pense aqui: Jesus amplia o conceito do próximo para incluir a todos. Aquele homem que estava questionando e que sabia tudo o que ele falava, ele estava dizendo ali que ele conhecia a lei, mas ele tinha um grupo limitado. Porque ele queria ajudar só o judeu. Só o currículo, o círculo de amizade mais próximo. Compaixão sem barreiras, como o samaritano fez. Ele estava disposto a exercer o amor e a compaixão. Um sacrifício necessário. O verdadeiro amor demanda ação concreta, mesmo que a gente tenha que sair da zona de conforto.
Jesus é o maior exemplo. Ele não deixou de ir nas cidades, de visitar as pessoas, de manifestar o reino de Deus. A compaixão ultrapassa barreiras. O amor exige sacrifício. Nosso próximo é alguém, é qualquer pessoa que precisa de nós. Daqui a pouco eu mando esse slide, o pessoal da comunicação, se puder, coloca no de membros, tem tudo lá. Eu sei que o pessoal está tirando fotos, mas a gente vai mandar para você. Tá? O que eu quero que você entenda aqui, ele quer ampliar, porque não existe um território que a gente só abençoa aquelas pessoas. Não existe, o círculo de amizade que você tem, ele pode ser maior. Inclua gente nova no seu círculo de amizade. Convide outras pessoas. Faça algo diferente. Jesus é o nosso maior exemplo. Assim como os samaritanos ajudou o ferido, Cristo veio ao nosso encontro para nos carregar, para nos resgatar e restaurar. É interessante que um dos textos dessa semana, em Mateus 9, 35, Renato, se você puder me ajudar, eu não coloquei esse texto. Mateus 9, 35 mostra algo importante que nós lemos sobre Jesus. E ele fala sobre algo que é importante. O reino de Deus é assim, colocado em prática, para aprendermos. E é interessante, Jesus ia passando, diz o texto, por todas as cidades. Por todas as cidades. Repete comigo. Por todas as cidades. Ele não escolheu qual cidade deveria ir. Ele não escolheu qual povo ele deveria trazer salvação. Ele passou por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Sabe o que quer dizer isso? Se Jesus nos amou de tal maneira, quanto mais nós devemos amar ao próximo e demonstrar esse amor de Deus para essas pessoas. Você está disposto a amar aquele que você não está vendo? Você está disposto a pedir a Deus: Deus, revela a mim, para que eu possa ver os invisíveis que estão ao meu redor? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e ir à frente para poder ajudar aquele? O amor ao próximo não é uma teoria, como aquele sacerdote, como aquele homem da lei. Não é conhecer, não é ler, entender e não praticar. A palavra de Deus deve ser praticada, exercitada. Você precisa sair da sua zona de conforto. Eu não sei fazer. Deixa que o Espírito Santo te conduz. Vai e fala assim: hoje eu quero ajudar alguém. Hoje eu vou fazer algo em nome de Jesus. Existem um monte de gente precisando ser salva. No Brasil, nós somos de 20 a 30 milhões de cristãos evangélicos. A população do Brasil já é quase 210 milhões. Faça uma conta, se você é bom de matemática. 210 menos 30, quanto que dá? Alguém fez a conta? 180. O pessoal está batalhando aí, então vamos conseguir fazer matemática. Tem 180 milhões de pessoas precisando que você tome uma atitude simples. Você olha para aquela pessoa e fala assim: Deus está querendo falar alguma coisa. Hoje eu quero falar com você, tudo bem? Como que você está? Cara, Deus pediu para eu orar por você, posso orar? Senhor, abençoa, Senhor Deus. Qual que é o seu nome? Elder. Seja com ele, Senhor, que a tua presença o acompanhe, em nome de Jesus. Só isso. É simples, é prático, precisa ser exercitado. E quem está sendo chamado para ser exercitado somos nós, nos dias de hoje. Nós vamos participar da ceia.
E eu espero que Deus revele a você algumas pessoas aqui dentro. Revele também lá no seu serviço. Revele também lá na sua vizinhança. Te apresente algumas pessoas para você exercitar. Obrigado que você passou. A aplicação prática do amor ao próximo. Em casa, ajude as pessoas da sua casa. Muitos vivem sob o teto sem ajudar uns aos outros. O que mais a gente vê são famílias vivendo debaixo do mesmo teto, cada um com a sua conta bancária, cada um fazendo do seu jeito. Tem gente que come as coisas só para você, não lembra nem do próximo. Tem isso. Quando você comprar alguma coisa, pensa na faca. Eu vou comprar, quantas pessoas são em casa? 4 ou 5? 4 ou 5. Divide. Não come o pacote de bolacha sozinho. Não vá na geladeira, salte sozinho. Não, pense no próximo. Na igreja, veja a família da fé, pratique essa verdade. Use seus dons para servir genuinamente. Use os seus dons, as suas habilidades. Deus não está dando dons, habilidades para a gente guardar. Como eu posso ajudar o próximo? Como eu posso fazer algo diferente? Qual é a minha habilidade que eu tenho? Eu sei fazer tricô, então faça um tricô, faça alguma coisa, entregue para alguém. Eu tenho habilidade de planejar, planeje. Pergunte para alguém, você precisa que eu te ajude? Faça como o Ricardo faz, quando a gente tem alguma coisa, o Ricardo rapidamente, quando alguém fala assim, estou desempregado, o Ricardo ele já guarda a imagem da pessoa. Fala, eu vou falar com essa pessoa e eu vou ajudar ela. Aí ele pergunta e vai assim, super simples, você quer que eu te ajude a fazer um currículo? Várias pessoas aqui já foram ajudadas pelo Ricardo. Isso é um dom, isso é um talento. Coloque em prática, exerça na família da fé, na comunidade. Identifique os feridos à beira do caminho. Hoje, marginalizados, carentes, solitários, pessoas que não são vistas, pessoas que estão jogadas, pessoas que são viúvas, que estão morando sozinhas muitas vezes em suas casas e que precisa da ajuda nossa. Pessoas que estão no hospital, gente que estão em casas de repouso e que não tem um filho, não tem um neto que visita há mais de um ano. Pare o seu carro, aperte a campainha. Posso fazer uma visita hoje? Com certeza alguém está precisando. Com certeza alguma coisa está acontecendo ao seu redor e ao meu redor, e nós não estamos enxergando. Jesus precisava não só responder àquele homem, aquele sacerdote, mas ele precisava revelar àquele homem da lei, que aquele amor ao qual ele conhecia pela lei de Moisés, precisava ser praticado amplamente e em todo instante. Não só entre os judeus, samaritanos e todo o povoado. E hoje Deus está nos convidando a pensar da mesma forma. Como eu posso ajudar o próximo a colocar em prática aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vivenciando hoje na minha vida cristã? Se você já faz isso, glória a Deus. Faça mais, porque é assim que Deus vai exercitando. Nós não podemos ser omissos. Você já pensou, você chegar num lugar e alguém te visitar, chegar lá no seu serviço, e você chega lá e fala assim, ô pastor Márcio, vou pegar você Márcio hoje, já que você é pastor, está mais forte para aguentar as pancadas. E a gente chega lá, eu queria falar com o pastor Márcio. Pastor Márcio? Que pastor Márcio? Não, Márcio Jardim. Tem um Márcio Jardim aqui, mas eu nem sabia que ele é pastor. Ele é pastor? Tem certeza que ele conhece a palavra de Deus? As pessoas precisam nos conhecer como os filhos de Deus, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. As pessoas podem nos conhecer pelo nome, mas ela pode olhar e falar assim, eu conheço sim o Emílio,
Eu sei quem Ele é. Ele é um homem de Deus. Ele está sempre fazendo algo. Ele está sempre trazendo consolo ao coração. Ele está sempre falando uma palavra para nos impulsionar. Ele está sempre agindo de uma forma ao qual nos traz paz ao nosso coração. Lembra do caminho de Emaús, quando Jesus encontra aqueles homens? Eles disseram o quê? Sentimos que tinha paz quando Ele falava conosco. É assim eu e você. Aonde você estiver, por onde você passar, por onde você estiver, qualquer caminho que você estiver, as pessoas precisam sentir paz porque você está naquele lugar. Elas precisam se sentir confortadas porque você está naquele lugar, porque você é um exemplo de Cristo, vivo nos dias de hoje, salvo, redimido, e é assim que nós temos de viver. Feche seus olhos por alguns segundos. Nós vamos servir a ceia. E eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para que a gente pudesse viver e vivenciar essa ceia. Como está a sua compaixão para com o próximo? Como está o seu amor para com o próximo? O que você tem feito para com o próximo? Você está exercitando tudo aquilo que você está aprendendo? Você está colocando em prática tudo aquilo que Deus está colocando no seu coração? Tem pessoas aparecendo ao seu redor que Deus está enviando, porque sabe que você vai atendê-lo, sabe que você vai acudi-lo, sabe que você vai fazer algo por ele? Ou as pessoas continuam invisíveis, perdidas no mundo caótico, com a depravação imensa, pessoas perdidas? O que você está fazendo? Jesus nos chama a ser o bom samaritano, para anunciar as verdades do reino de Deus, para cuidar do viúvo, da viúva, do órfão, para manifestarmos o amor para com o próximo. Peça a Deus agora, todos fechem os olhos e peça: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa na minha casa, usa, Senhor, na minha igreja, usa na comunidade de fé, Senhor. Hoje eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida. Comece a pedir a Deus para que Ele possa te revelar isso. Não só perdoe os seus pecados, mas também te coloque num novo nível, para você ir à frente, avançar, falar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Nós somos gratos pelo Teu imenso amor. Nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos transformou, que o Senhor nos lavou. E esse amor, Senhor Deus, é incondicional. É um amor genuíno do Senhor para conosco. Coloca dentro de nós, ó Deus, amar o próximo, amar a Ti e amar ao próximo, servir o mundo, Senhor. Esse é um dos valores do reino de Deus e nós queremos praticar, Senhor. Nós queremos que isso se torne uma realidade. Revela a nós agora. Se você puder, coloque sua mão sobre a sua mente. Revela, Senhor. Revela a mim, Senhor Deus, quem o Senhor deseja que eu vá ajudar, quem eu possa servir, Senhor. Eu coloco as minhas mãos sobre a minha mente para que o Senhor possa revelar, Senhor Deus, seja na minha casa, seja na família da fé, seja na comunidade que vivo, que o Senhor assim revele a mim, Senhor Deus. Coloque para que eu possa ver, que eu possa agir, que eu possa colocar em prática a Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.